Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar ao vivo. Como escolher e gerenciar fornecedores para a guarda de documentos. Neste webinar, o especialista e consultor Vicente Troiano vai apresentar uma série de dicas importantes para vocês que precisam e têm a necessidade diária da guarda e gestão documental. Mas antes da gente começar o nosso webinar de hoje, vamos para um recado, uma super oferta especial para essas semanas que precedem a primeira semana da informação e o Congresso Information Show, maior evento de gestão da informação da América Latina, que vai se realizar no Maxud Plaza, em São Paulo, entre os dias 27 e 28 de setembro. Na modalidade Full Pass, que você terá direito a assistir ao Congresso e todas as atividades paralelas que serão realizadas nos dias do evento, como os workshops de sua escolha, ou também, e também há uma visita técnica que ocorrerá dia 29 de setembro. Você pode acessar essas informações e a grade do evento através do site www.informationshow.com.br/2016 e verificar toda a oferta de atividades que nós vamos ter nesses 2 dias. Mas então, voltando ao FUPES, somente hoje os interessados vão ter um desconto super especial para aqueles que estão assistindo o nosso webinar de hoje. 57% de desconto na compra do FUPES. De R$ 2.094, você vai pagar apenas R$ 897. Isso mesmo. Somente os que se inscreverem hoje, mais um bônus especial que nós estamos fazendo para quem está assistindo o webinar. Essa oferta é só para quem está assistindo o webinar. Você compra um FUPES com esse desconto e ganha um outro convite para você levar alguém da sua equipe, o seu chefe, alguém que também da sua área que esteja interessado em participar do Information Show, ok? Para os interessados, então, para ganhar o bônus, mais um passe para o Congresso totalmente gratuito, vocês liguem agora, olha, para o 011-3392-4111 ou mande um e-mail para contato@iima.com.br. Esse era o recadinho. Então, vamos agora passar a apresentação do nosso convidado da tarde. Boa tarde, Vicente, seja bem-vindo ao nosso webinar. Obrigado, Suzana. Pessoal, a Information encomendou comigo uma apresentação. Muitas pessoas perguntam a eles as coisas básicas de como escolher um fornecedor de guarda de documentos, tá? Então, eu preparei uma apresentação bem simples para guiar os passos principais para vocês. Falar dessas coisas básicas, muitos podem dizer assim, puxa, mas estamos falando em digitalização, em processamento eletrônico de documentos, vamos falar de guarda agora? Porque por mais que você digitalize o seu acervo, por mais que você tramite eles eletronicamente através de um software ECM, a guarda de documentos ainda é necessária. E a escolha de um bom fornecedor, que satisfaz alguns preceitos mínimos, é uma garantia para o seu acervo documental. Eu preparei esses slides para que eu não fique aqui o tempo todo com o meu rosto no computador, mas vai ser mais um bate-papo, tá? São uns 15 slides, nos próximos 25, 30 minutos a gente vai estar cobrindo esses slides e depois a gente abre para perguntas e respostas. São muitas pessoas já conectadas, então para que a apresentação flua de uma maneira mais coerente, vamos deixar as perguntas para o final, eu vou deixar tempo suficiente para isso, tá? Então, vamos lá. Bom, o meu nome é Vicente Troiano e para quem quiser tirar alguma dúvida comigo depois da apresentação, que não der para responder tudo, o meu e-mail é vtroiano@gmail.com e eu vou ter prazer em responder todas as solicitações, tá? Então, vamos caminhando com a apresentação. Antes de você procurar um fornecedor de gerenciamento de guarda documental, você precisa fazer uma lição de casa, tá?
E o que é a lição de casa? Primeiro, você precisa levantar os dados da sua empresa. Alguns de vocês podem conhecer muito bem as suas empresas, outros não. Então, é necessário que você faça um levantamento de cada local que se guarda documento na sua empresa. Ele é centralizado, ele é descentralizado, RH guarda, finanças guarda, filial ABC guarda. Então, levante tudo, tá? Levante também quantas pessoas que gerem, faz a gestão e a manipulação desse acervo documental, seja de forma dedicada ou então compartilhada com outras atividades. E tudo isso você vai levantando para poder saber o quanto que você gasta hoje, tá? Então, o custo dessas pessoas, tira uma média e o que são salários, os que são benefícios, o que são impostos, tá? Uma conta bem assim superficial, a depender do salário das pessoas, você pode pegar o salário, multiplicar aproximadamente por 1,8, 1,9, você vai ter o custo total dessas pessoas, tá? Depois você precisa ver qual é a frequência de resgate desses tipos documentais. Tem os que são muito resgatados, os que são poucos resgatados, e tem aqueles que são resgatados muito quando eles ainda são novinhos e a frequência vai diminuindo à medida que o aging, que a idade desse documento avança, tá? Tente levantar isso, é uma informação simples, se você fizer uma entrevista com os principais usuários, e saiba também qual é o indexador que o seu usuário procura aquele documento. Ele procura pelo número de matrícula, ele procura pelo CPF, ele procura pela apólice de seguro, procura saber qual que é o tipo documental, qual é o indexador. E tanto melhor se ele for numérico, e se tiver checksum para poder fazer a checagem se a digitação está correta, melhor ainda, tá? Você também tem que levantar o custo do metro quadrado e dos corolários que envolve a área, tá? Então, levante o tamanho, pegue o aluguel daquele imóvel, o condomínio, o IPTU, a água, a eletricidade, o ar-condicionado, o seguro proporcional àquela metragem e tudo mais que você puder levantar de custos fixos, tá? Eventualmente limpeza, esse tipo de coisa, tá? Mas o meu imóvel é próprio. Bom, se o seu imóvel é próprio, você estima qual é o valor daquele aluguel, tem vários sites que você pode ver isso, para você ver qual que seria o custo desse aluguel, tá? Outra questão importante é se a sua empresa realiza transporte de uma filial para outra, tá? E se realiza transporte de uma filial para outra, por exemplo, o tipo documental fica no bairro da Lapa e a minha empresa está ou então ao inverso disso. E quando o cara da filial B precisa do documento, eu preciso resgatar o documento e mandar para lá. Então, você levanta quantas pessoas para fazer isso, quantos carros, e qual a despesa com combustível e com outras... tudo que for custo, você vai levantando, vai separando isso, daqui a pouco a gente vai usar, tá? Você também precisa saber qual é a volumetria, tá? O metro quadrado é uma medida, mas para você poder contratar melhor o fornecedor e poder padronizar as várias propostas, você tem que tentar de caixa box, que você tem. Caixa box é aquelas que se compram em papelaria, tá? Pastas AZ, eventualmente, livros, se você tiver envelopes, os dossiês, seja de alunos, seja fichas médicas, e qualquer outro tipo documental que tenha uma unidade de medida, tá? Você levanta tudo isso que você tem hoje e tenta levantar também o quanto esse acervo cresce em cada unidade de medida por trimestre ou por mês, tá? Isso é bastante relevante para você poder chamar os fornecedores. Por quê? Os fornecedores vão tentar fazer as propostas deles coisas únicas para você não poder medir. E o seu trabalho é tentar padronizar as propostas para você compará-los, tá? Bom, outro custo importante para você fazer esse projeto de terceirização de acervo documental
é você saber tudo o que você tem de custo secundário dentro dessa operação. Quantos computadores que depois você não vai precisar mais, quantas mesas, quantas cadeiras, eventualmente quantas impressoras, se você tem carrinhos de transporte, levanta tudo. Não precisa ser preciso, mas é para você ter uma ordem de grandeza, que isso é um custo corolário. Os mais importantes são custo de metro quadrado e custo de pessoas, tá? Bom, você levantou isso, você tem os custos diretos. Isso é o que todo mundo na sua empresa enxerga, tá? E é assim que o seu chefe ou você mesmo, que é líder desse segmento, dentro da sua empresa, enxerga com mais clareza os custos. Mas há custos, e esses são, às vezes, aliás, a maioria das vezes, muito, muito maiores do que os custos diretos. São os custos indiretos, e basicamente são dois. São as multas por falhas de comunicação e é o tempo que as pessoas demoram em localizar os documentos, tá? Não são só aquelas pessoas que manipulam o acervo que têm horas homem trabalhada para localizar documentos. Quando você precisa procurar um documento, o setor que é dono daquele tipo documental também vai gastar muito tempo em localizar esses documentos, tá? As multas, geralmente, elas são bem complexas de serem apuradas. As mais simples de serem apuradas são as multas trabalhistas. Você pergunta lá para o seu advogado, ele geralmente não vai querer falar, porque isso é uma informação bastante confidencial, mas você pode saber os números totais, não causa a causa, não ação a ação. Qual foi o tanto de multas trabalhistas nos últimos trimestres, semestre ou ano que nós perdemos e por isso tivemos que pagar uma multa por não ter encontrado a documentação X ou Y, tá? E isso geralmente são custos bem elevados. Outro tipo de multa é de um cliente inadimplir e você não ter o contrato, você não ter aquele documento que comprova que aquele cara tem um contrato, quais são os tipos de obrigações, tá? E a sua empresa deve ter outros tipos documentais com outros tipos de multas que você tem que apurar com o seu setor jurídico ou o próprio dono do tipo documental do seu acervo, tá? E o tempo, isso é uma estimativa. Para procurar um documento, eu demoro 5 minutos, 3 minutos, 20 minutos. Tenta apurar isso para quê? Você vai juntar tudo isso numa planilha e vai ter o custo interno, seja ele direto ou indireto, para você manter aquele acervo lá, tá? Mas não é só por custo que você terceiriza, tá? Você terceiriza por uma série de questões. O custo é apenas uma delas, tá? A gente vai abordar algumas coisas durante essa nossa breve apresentação. E repito, no final, vai guardando as suas perguntas, no final a gente responde, e para aquelas que você se lembrar depois, ou eu não responder aqui, eu respondo pelo vetroiano@gmail.com, tá? Bom, outra lição de casa que você precisa saber antes de chamar os fornecedores, tá? Você precisa saber se você faz um uso frequente ou esporádico daquele material. E você pode ter misto. Para o tipo documental 1, eu faço um uso frequente. Para o tipo documental 2, eu faço um uso esporádico, tá? E isso vai ter uma importância, porque se for um uso esporádico, é melhor você guardar em caixas fechadas e você controlar o conteúdo, tá? Isso geralmente é mais barato para guardar, tanto para guardar quanto para manipular. Agora, se você faz uso frequente, ou então cada envelope, cada dossiê, cada livro tiver uma identificação própria e a pessoa procurar aquilo propriamente, é melhor você indexar, pedir para o seu fornecedor indexar um a um, ou você passa esse banco de dados para ele fazer o upload no sistema dele, ele vai identificar um a um e vai guardar em caixas menores, tá? Isso é indicado para aquele documento que você precisa de uma recuperação rápida ou então
você vai consultar muito, tá? Nesse caso também, é importante você definir, antes de chamar o fornecedor, as coisas complementares àquele tipo documental, eles vão ser guardados juntos naquele mesmo pacote que você guarda, que você guardou a documentação original, ou você vai abrir uma outra caixa para esse documento, tá? Por que é isso importante? Porque na hora que você pede, o seu fornecedor vai juntar os pedacinhos e te devolver, e você tem que se assegurar que ele vai cobrar uma vez só, e quando você desistir daquele fornecedor, seja por razão A, B, C ou D, que os documentos você prefere receber eles todos separadinhos ou todos juntinhos, tá? Bom, acho que isso são as coisas principais que você precisa saber antes de chamar um fornecedor. Você precisa saber antes de chamar um fornecedor, tá? Uma outra coisa também importante você saber, isso seja que você vai terceirizar ou que você vai manter o arquivo na sua empresa, você precisa se assegurar que você só está guardando aquilo que realmente precisa ser guardado. Muita coisa pode ser digitalizada, você não precisa ter a cópia física desses documentos, e que você está guardando aquele físico que precisa ser guardado e que você vai eliminá-lo quando ele precisa ser eliminado. Porque senão, essa sua linha de custo cresce. Ah, mas é pequenininho, eu guardo, o fornecedor cobra pouquinho para guardar um monte de documento, mas de pouquinho em pouquinho a coisa fica grande, tá? E é muito importante que você construa uma tabela de temporalidade, seja com auxílio do seu fornecedor, seja com outro fornecedor, ou seja, propriamente na sua empresa, mas você precisa conhecer a legislação pertinente àquele tipo documental e saber aquele tipo documental quanto tempo precisa ser guardado antes de uma eliminação, de maneira segura, tá? Segura que eu digo você descartar um documento com 3 anos e no 4º ano você precisa do documento. Você precisa ter certeza que ele pode ser descartado em 3 anos, tá? E aí tem várias pegadinhas. O documento fiscal são 5 anos, mas se ele sofrer uma fiscalização, aquele tipo documental sofre uma prorrogação. Tem uma série de pegadinhas que você precisa de alguém que seja conhecedor dessa matéria, e geralmente você vai ter que consultar alguns advogados, e não só um, e há fornecedores no mercado que são especialistas nessa construção de tabela de temporalidade, e o seu próprio fornecedor de guarda documental, muitos deles também têm uma equipe de especialistas que constrói para você, tá? Ah, mas isso é caro para construir, mas é mais caro para guardar, tá? Ao longo do tempo. Então, é um investimento que vale a pena ser feito. E de quebra, você ganha uma padronização no metadados. Qual departamento tem um código, qual filial tem um código, qual tipo documental tem um código. Então, é importante que você saiba disso, tá? Bom, por alguma razão não está paginando aqui, deixa eu ver. Tem alguma coisa no computador que não está paginando. Bom, você fez essa lição de casa? Foi no Google, conversou com o seu amigo, procurou feiras especializadas, você selecionou lá os fornecedores que atuam na sua região. Estou vendo aqui que tem diversas pessoas de outros estados. Procure fornecedores regionais, quando você os tiver. Compare com fornecedores nacionais, para que você tenha um parâmetro de comparação eficiente, tá? Mas seja qual for o fornecedor, eu vou listar alguns aspectos que acho importante você verificar
antes de decidir por ele. Preço é muito importante, é realmente muito importante, ainda mais nesses tempos bicudos e incertos desse momento. Mesmo que essa linha de despesa não representar muito para você, hoje, isso, ao longo do tempo, passa a representar mais. Então, preço é muito importante, mas qualidade e segurança são tão ou mais importantes do que isso, tá? Então, por exemplo, eu falei que você terceiriza por várias razões. Eu fiz você fazer aquele cálculo de quanto você gasta hoje versus o que você vai gastar no futuro, mas também, assim, a sua empresa, às vezes, está numa condição de risco muito alto. E o seu fornecedor de guarda de documento, claro que tem diversos tipos de fornecedores, tem uns mais preparados, outros menos preparados, mas por menos que ele está preparado, essa é a atividade fim dele. Ele vai estar mais preparado do que você, na maioria das vezes, tá? Então, outro ponto que você precisa para argumentar a terceirização é a segurança, tá? Então, esse fornecedor que você está avaliando, além do preço, não deixa essas coisas para compras fazer, faz você, tá? Só compras, atua junto com eles, tá? Esse fornecedor tem o atestado do Corpo de Bombeiros? Esse fornecedor tem um alvará de funcionamento válido? A razão social é condizente com o tipo de atividade que ele quer prestar? Incêndio é muito importante, por isso essa página tem tantos itens, tá? Porque é definitivo, né? Você queimou o papel, já era, né? Tem planta, tem extintores? Tem planta desses extintores? Eles estão válidos? Tem contrato de manutenção? Sprinklers são aqueles chuveirinhos, né? Às vezes, não só no teto é suficiente. Se o seu fornecedor for aqueles fornecedores com altos, com pé direito, com altura do galpão mais alto que convencional, ele vai precisar ter sprinklers em níveis intermediários também, tá? O reservatório de água tem que ser adequado com o tamanho do galpão. E tem que ter bomba de pressurização desses sprinklers, tá? E essas bombas têm que ser redundantes de preferência. Você vai listando isso, vai pontuando o seu fornecedor para você ter depois um critério de preço e técnica, tá? Esse seu fornecedor tem brigada de incêndio? Esses caras estão treinados? Tem evidência? A instalação elétrica está bacana? Você abriu lá, foi ver, é importante você ir ver o lugar, tá? Dependendo do tamanho do seu acervo. Está bem identificado, está limpo, está blindado, está tudo direitinho. A seguradora fez um laudo, caso ele tenha seguro, tá? Quais são as condições visuais de limpeza e organização? Está uma bagunça, está tudo jogado, está tudo organizado. Isso é um sinal bastante a olhos vistos que você pode verificar esse fornecedor, tá? Tem saída de emergência, está tudo sinalizadinho, tá? O para-raio existe, o cara tem uma evidência sobre a condutância, né, desse aterramento, né? A resistência elétrica tá legal, tá bacana para passar corrente elétrica, tá? E alguns fornecedores mais sofisticados têm, e é desejável que tenha o tamanho do seu acervo, dependendo do tamanho do seu acervo, são sistemas que ficam cheirando o ar e tenta descobrir a presença do foco de incêndio antes da fumaça, tá? Bom, você fez a segurança de incêndio, dá uma olhada no perímetro, tá? Todo mundo que entra e sai, seja funcionário, seja terceiro, há uma evidência disso. Tem um circuito de CCTV, fica gravado, eu acho, o período mínimo aqui, você pode variar, tem gente que pede mais, tem gente que pede menos. Eu tenho 10 anos de experiência nesse segmento e eu já vi gente pedindo de tudo nisso, tá? Desde um mês até infinito. Você tem que ir no razoável, né? Tudo tem um custo. Se você pede para o seu fornecedor ad eterno, ele vai te cobrar por isso, né? Não tem almoço grátis, tá? O sistema de monitoramento e segurança, ele existe. As unidades são devidamente cercadas. Tem um sensor de presença, está escrito errado aqui, tem uma cerca elétrica.
adianta, né? Precisa ver os vizinhos também. O cara tem 5 postos de gasolina do lado. Pô, dá uma olhadinha nisso, tá? Outra coisa importante de você verificar, daqui a uns 10 minutos a gente abre para pergunta, tá? Vai preparando aí suas perguntas e o que não der para responder, a gente responde depois por e-mail. O sistema de coleta e entrega, porque ninguém guarda o que não vai precisar. E quando precisar, você precisa ter naquele prazo que você contratou, tá? Então, tenha claro qual é o padrão de atendimento desse seu fornecedor, em casos regulares e em casos emergenciais. Eu tenho, meu padrão de atendimento são tantas horas para o normal e tantas horas para o emergencial. A frota de veículos, ela é operada por funcionários próprios ou terceiros? Tem as duas modalidades. Tem fornecedor que até terceiriza a própria frota. Isso é de menos, mas precisa saber as condições do veículo, como é que está, se tem sistema de rastreamento, se consegue ter uma gestão da frota adequada. É muito importante os condutores e seus acompanhantes estarem devidamente uniformizados. Em cidades com muito trânsito, é importante que o motorista esteja sempre acompanhado, né? Porque ele vai precisar de alguém para maximizar o tempo dele, tá? E na empresa, você precisa ter certeza de que tem uma área de doca, uma área para receber esses materiais, preparar esses materiais, que elas estão cobertas, que estão adequadas, tá? E umas outras coisas que é importante você ver é assim, pede uma caixa do seu fornecedor, vê a qualidade dela, e tem de tudo no mercado. Tem caixas com papelões reciclados, tem caixas com uma cartonagem muito fininha, uma parede muito fininha, tem uma parede mais grossa, tem paredes duplas. Isso tudo, claro, tem um preço, mas vale a pena uma qualidade para um documento que vai ficar lá 10, 15, 20 anos, tá? Esse cara que você está pretendendo contratar, ele tem uma evidência de que ele tem controle de praga e roedores com uma empresa idônea, tá? As estantes estão todas sinalizadinhas, os corredores estão limpinhos e desobstruídos, tudo que é lá tá em boas condições, as escadas, as empilhadeiras, aqueles scissor lifts lá, aquelas plataformas elevatórias, está tudo direitinho, tá? E tem um tema que são sistemas de informática, que eu demoraria outra meia hora para explorar, que você também tem que ver, tá? O cara tem um sistema fácil de operar, tem controle de senha, tem log para ver quem usou, é um sistema próprio, é um sistema de mercado, para cada coisa que você vai fazer você tem que pôr uma senha ou não. Isso é uma coisa que o seu cara de informática tem que ajudar a olhar, tá? E é importante também saber se ele tem um plano de continuidade de negócio, tá? Algum problema ocorreu sério, qual que é o plano de contingência desse seu fornecedor? Alguns têm, outros não têm. Pontua tudo, escolha esse fornecedor, escolhido esse fornecedor por esse binômio preço e qualidade, esteja certo de que seu contrato vai ter coisas, porque assim, uma vez me definiram um contrato e é uma coisa bastante clara, que contrato é uma coisa que você faz quando você está de bem para usar quando você está de mal, tá? Então, tenha um contrato bacana, tá? Quem errou no casamento sabe o que eu estou falando, tá? Tem um contrato bem bacana. As duas coisas que eu destaco, principalmente, são SLAs de atendimento. Defina, seja lá qual for o SLA que o seu fornecedor tenha. Se ele não cumprir, defina uma multa. Uma multa que não seja abusiva ao seu fornecedor, mas uma multa que force ele a prestar um serviço decente. Igual a perda definitiva, tá? Problemas acontecem, assim, os caras vão falar para você, eu nunca vou perder um documento, nunca vou perder uma caixa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, para me assegurar, meu pessoal é ótimo, meu sistema é ótimo, mas problemas acontecem. Se um documento se perder de forma definitiva, você tem que estipular, por exemplo, eu pedi um documento hoje,
Passou uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, o documento não chegou. Esse documento dificilmente vai ser encontrado, porque ele fez um sistema de procura lá, se for um fornecedor sério. Então, você precisa definir com ele qual é o tempo que você vai declarar que esse documento foi perdido. Tá? E aí, para você ficar legalmente, vamos dizer, coberto, às vezes você tem que publicar em jornal, se for um documento de contrato, se for de RH, e o seu fornecedor tem que ter uma penalização por isso. Tem que ser uma penalização que não seja abusiva para o seu fornecedor. E todos os fornecedores de guarda não são fornecedores de valores. Eles guardam documentos, ele não guarda valor, né? Então, eu perdi um contrato de 100 milhões de dólares. Você não vai estipular uma multa de 100 milhões de dólares, porque senão você quebra o seu fornecedor, tá? E para isso, o que precisa definir, para você perder uma caixa, ou então acontecer um problema mais sério. Sei lá, o carro que vinha transportando pegou fogo e eu perdi centenas de documentos. Qual é o limite dessa penalização? Defina no momento que você está de bem, tá? E defina condições de saída. O amor, às vezes, não é eterno, tá? Eu estou falando muito dessa questão de amor, de casamento, mas eu sou muito bem casado, viu? Eu estou casado há 20 anos e eu acertei nessa questão. Eu só estou usando o casamento porque é uma coisa mais fácil de se lidar, tá? Mas, por exemplo, defina condições de saída antes de você começar a se relacionar com esse fornecedor, tá? Porque se por algum motivo você não quiser sair, você não pode se tornar um refém desse fornecedor. Porque todos têm, às vezes, todos ou quase todos, têm condições de saída, né? Então, defina, se eu tiver que sair uma coisa, é um preço. Se tiver que sair 100 coisas, é mais barato. Se tiver que sair 1000 coisas, é mais barato. Se eu quiser sair tudo, você tem que combinar com ele, já de cara, essa situação, tá? E o mesmo vale para a destruição. Destruir um documento custa um preço. Destruir muitos e muitos e muitos documentos custa outro. Se esse cara te cobrar tão caro que não vale a pena, você não vai conseguir fazer uma gestão da sua tabela de temporalidade de maneira eficiente, tá? E eu já falei do controle de SLA, e uma coisa importante de dizer também é o seguinte: ninguém acerta 100%. Então, defina com o cara, ó, eu vou poder errar 2% das vezes, 3% das vezes, 5% das vezes. A partir disso, você me paga essa penalização, tá? E vá no mercado, a cada 2, 3 anos, reavaliar preços, tá? Seja qual for o seu fornecedor. Por isso é importante você definir critérios de saída muito bem estipulados, tá? E o seu fornecedor, eu sei que você está, nesse momento aqui, a gente está tratando de guarda pura, mas coloca também nessa sua matriz de decisão se é um cara que tenha condição de te atender hoje e tenha condição de te atender também no futuro. Se ele faz terceirização de processos de negócio, se ele faz trâmite eletrônico de documento, se ele digitaliza, se o sistema dele é bacana, se ele tem outras coisas, porque esse mundo está em transformação, né? Um dos grandes problemas do Brasil é a burocratização. O governo tem vários iniciativas de desburocratizar e de tornar mais públicas as informações. Então, essa fotografia desse segmento hoje, daqui a alguns anos, não vai ser a mesma. Então, procura um fornecedor que você atende hoje, atende no futuro, tá? Então, era isso basicamente que eu queria tratar com vocês. Falei bastante rápido para que eu conseguisse cobrir o mínimo que eu acho que você tem que fazer antes do processo de chamar um fornecedor, durante o processo de escolha, e envolva as pessoas da sua empresa adequadamente, envolva compras, envolva IT, envolva jurídico, envolva finanças, faça um projeto bacana. E, repito, quem quiser mandar perguntas que eu não consegui responder, eu estou com um compromisso na sequência, eu vou ver se eu respondo 2 ou 3 perguntas só, tá, Suzana? E quem quiser depois, por favor, entre em contato comigo diretamente.
chegaram aqui pelo e-mail, tá? A primeira, o nome da moça é Maria Aparecida Rosa Schimmer, acho que eu falei direito. Você precisa ter uma organização prévia dos documentos antes de enviá-los para o outsourcing? Ou isso também faz parte do serviço? Eu acho que você respondeu essa pergunta, mas ela mandou antes, até um pouquinho antes de você começar a falar sobre esse assunto. Então, só para dar uma fechada. Eu já respondi sim, mas acho que é uma excelente pergunta. Obrigado pela pergunta. Você vai ter os dois casos. Você pode fazer por conta própria essa organização. Isso é caro para você, vai te desfocar do seu negócio principal, que você tem que focar no negócio da sua empresa, que não é a gestão documental. Todos os fornecedores sérios do mercado têm a organização. E eles fazem muito bem isso, viu? Claro, vai ter um custo adicional, que vai fazer parte do processo de implantação. Você discute esse processo de implantação, você vai ter durante os primeiros meses, enquanto estiver sendo implantado, esse custo, e depois que estiver organizado, fica tudo organizadinho lá, guardado no seu fornecedor. Eu recomendo fortemente que você faça isso, porque quando você precisar de um documento, você precisa achá-lo. E não adianta, se você terceirizar uma bagunça, você vai ter uma bagunça terceirizada. Então, você tem que... O fornecedor não é mágico. Lixo entra, lixo sai, né? Você tem que ser organizado ou estar consciente de que você não organizou na hora de terceirizar. Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta veio de Campinas, São Paulo. Fernando José Salvador. Ele pergunta o seguinte: qual é a média de caixas, acho que é para envio, indicada inicialmente? Os fornecedores indicam de acordo com cada caso ou devemos estipular uma regra para isso? Fernando, boa pergunta também, obrigado. Não existe uma regra de quantas caixas inicialmente. Se você tem um acervo na sua empresa que você vai terceirizar, comece pelo simples. Manda para ele primeiro aquilo de baixa manipulação, aquilo que já está identificado. Depois manda o de alta manipulação. Faça ou terceirize a organização, conforme a última pergunta. Geralmente, os fornecedores, eles vão tirar as caixas em múltiplos do veículo que ele está usando para terceirizar. Às vezes ele manda um caminhão grande, que dá umas 900 caixas equivalentes a 20 quilos por retirada. Às vezes ele vai mandar uma van, às vezes ele vai mandar uma Kombi, às vezes ele vai mandar uma Fiorino. Então, ele geralmente vai te cobrar por viagem e vai ficar mais barato o processo de implantação se você maximizar o uso daquele veículo que você está utilizando para fazer esse transporte inicial. Isso tem que fazer parte da conversa. Quando você começar a conversar com dois ou com três fornecedores, eles vão te ensinando. Se você precisar de mais detalhes, você entra em contato comigo por e-mail, eu te mando meu celular e a gente bate um papo. Isso é bom, né? Consultor é assim mesmo. A outra, eu acho que a última pergunta que eu recebi aqui no e-mail é o Wilson Françoso, Mogi das Cruzes, São Paulo. Mas, e nos casos de extravio ou perda, ou de um grande acidente, como você disse, se essas incidências não estiverem determinadas em contrato prévio, é possível incluir esta cláusula? Os fornecedores são aderentes a isso? É muito difícil responder essa pergunta sem conhecer qual é o seu fornecedor. Mas esta negociação não é uma negociação fácil. Ele vai ficar relutante em dizer que vai perder. Você, por outro lado, vai querer que a indenização seja em função do seu tipo documental, do seu valor do contrato, mas é muito importante que você trate disso. Se você não tratou no momento da contratação, vale a pena investir um tempo, chamar o seu fornecedor, discutir com ele esse caso e chegar num consenso, de tal maneira que você não esfolhe o seu fornecedor. Não adianta ficar espremendo, que ele
vai sentir e a relação vai ficar abalada, e não adianta você ficar com esse ponto para discutir na hora que o problema acontecer. Se você deixar para discutir na hora que o problema acontecer, vai ser mais grave, vai ser mais sério. Então, a todos que estão assistindo, se você não tem isso no seu contrato, seja o SLA e a penalidade de atendimento padrão e emergência, seja a penalização por perda definitiva, e seja o limite que ele vai te pagar em caso dessa perda, e sejam as questões de cláusula de saída definitiva, caso você escolha outro fornecedor, por qualquer motivo, motivado ou imotivado, discuta agora. Chame o seu setor jurídico, discuta você mesmo, pegue as sugestões dele e entre num processo de negociação. A maioria dos fornecedores, eu diria que conhecem o problema e vão querer também resolvê-los antes que algo aconteça, porque para ele também é uma segurança. Maravilha. Então, antes da gente encerrar, só lembrando todo mundo que está assistindo hoje o nosso webinar, a nossa promoção de hoje, de R$ 897 para o Full Pass, para o Information Show, que acontece 27 e 28 de setembro, no Maxud Plaza, aqui em São Paulo. Uma série de atividades paralelas vão estar ocorrendo durante esse evento. Gostaria de encontrar com vocês lá e, mais uma vez, garantindo o bônus de hoje, especial para esse webinar, hein? Comprando um ingresso, você ganha outro totalmente de graça. Por favor, quem tiver interesse, né? Eu gostaria que vocês ligassem 011-3392-4111. Agradeço mais uma vez a todos vocês, agradeço ao Vicente. As suas palavras finais, Vicente. Não, eu agradeço você, Suzana, Information. É um prazer para mim poder contribuir com esse mercado que eu pertenci durante tantos anos. Eu estou impressionado com o número de espectadores, realmente impressionado. Obrigado por todos, por dar esses 45 minutos, 1 hora. E aproveitem seu dia aí e fica com Deus todo mundo. Muito obrigada, uma boa tarde a todos vocês e até a próxima semana, dia 19, mais um webinar. Boa tarde.